Meu filho, bebê Brown, está com quase 6 meses agora. O que significa que ele precisa de um berço pronto para quando o mudarmos para o próprio quarto. E eu vou usar algumas tábuas de faia que tenho guardadas, que estão todas bem tortas e empenadas. Então, serrá-las em tábuas menores vai ser uma ótima forma de aproveitá-las. Preciso de uma borda reta nas tábuas para passá-las com segurança na serra de bancada. Na minha opinião, a faia é a madeira ideal para projetos de bebê. Ela é conhecida por ser não tóxica, segura para contato com alimentos e também é dura, forte e durável. Fui para o desengrosso, meu primeiro projeto, com minha nova plaina desempenadeira e desengrossadeira. Também vou precisar de várias peças finas para usar como ripas. E eu cortei elas maiores do que o necessário. E cortei mais do que achei que precisaria porque sabia que, mesmo essa madeira sendo bem seca, cortar as tábuas vai liberar tensão nos veios, o que significa que algumas provavelmente vão entortar. Só o desbaste nessa fase do projeto me ocupou o dia todo. Vou fazer os painéis, que serão as pernas do berço, e as molduras terão cantos chanfrados. Os painéis terão ripas verticais, por isso estou marcando os espaçamentos nas travessas superior e inferior. Há muita informação online sobre espaçamentos recomendados entre as ripas para a segurança do bebê e falarei mais sobre isso depois no vídeo. Para a junção, uso cavilhas flutuantes de 5 milímetros ou dominus, mas sugiro um método alternativo, pois nem todos têm um domino. É um método que eu mesmo pensava em usar. Fazer um encaixe ou canaleta no centro das travessas. Depois, corte vários espaçadores para colar entre as ripas e travá-las no lugar. E você pode deixar uma pequena borda aparente, assim não precisa se preocupar em deixar todas perfeitamente alinhadas com a face da travessa. Acho que funcionaria bem, mas usar dominós economiza tempo. Colar esses painéis e encaixar as ripas seria difícil. Então, vou facilitar colando primeiro os dominos nas travessas e esperando secar antes de seguir com o restante. Repito o processo para montar os painéis frontal e traseiro, que são semelhantes aos das extremidades, porém mais longos, estreitos e com madeiras mais finas. Estou usando 2 dominos de 8 milímetros para unir os cantos chanfrados e garantir firmeza e resistência. Normalmente não faço encaixes a seco. Costumo arriscar e depois me arrependo. Mas desta vez preciso, pois quero saber o comprimento exato das ripas. Se cortar muito longas, a colagem não funciona. Se curtas, sobram espaços feios. Nessas horas, uma lixadeira de tambor faz falta, mas lixar 4 ripas juntas numa superfície plana agilizou o processo. Como é para um bebê, não pode ter bordas afiadas ou farpas. Por isso, usei uma fresa chanfradora na tupia de mesa para arredondar os cantos dos 4 lados. Em seguida, fiz esse gabarito com alguns pedaços de compensado, e ele vai me ajudar a posicionar as minhas cavilhas bem no centro de cada extremidade das ripas. Adicionei uma peça na parte de baixo para poder prender o gabarito no torno. E como você pode ver, a ripa encaixa direitinho dentro dele e o corpo da domino se posiciona centralizado na extremidade da ripa. Fiquei bem satisfeito comigo mesmo por ter pensado nisso e o projeto estava indo muito bem. Mas não se preocupe, ainda vão aparecer alguns erros gritantes mais pra frente, como sempre acontece. Na montagem dos painéis, encaixar as primeiras extremidades das ripas nas dominos fixadas foi simples. O maior desafio foi encaixar as outras extremidades, que insistiam em sair do lugar. Depois, posso unir as esquadrias e colocar grampos. Verifiquei se estava em esquadro medindo os cantos.
Agora é um novo dia e acabei de descobrir um problema. Originalmente, quando fiz um desenho para este projeto, planejei o berço em torno de um colchão de 60 por 120 centímetros, que é mais ou menos o tamanho padrão de berço. E isso é para durar cerca de 2 a 3 anos, em média. Mas então descobri que havia um tamanho um pouco maior, que mede 70 por 140, e esse deveria durar, em média, cerca de 4 anos. Então pensei, posso fazer o berço maior e aproveitá-lo mais. Isso significa que os painéis devem ter 700 milímetros de largura. Então, por que ele mede apenas 600? Eu percebi onde errei, basicamente, quando adaptei o desenho do tamanho menor para o tamanho maior. Parece que eu adaptei o comprimento do berço corretamente, mas não a largura. Eu devo ter me distraído ou algo assim, e achei que já tinha feito isso. Enfim, passaram-se algumas semanas e eu finalmente estava pronto para começar o projeto. Então, fui até o desenho, anotei todas as dimensões para levar para a oficina e aqui está escrito 600. Então, claramente, achei que tinha adaptado o desenho completamente, mas não tinha. E isso é um pouco devastador, mas só vejo uma solução aqui, que é cortar o comprimento dos trilhos dos painéis laterais para caber naquele colchão menor. Então, se eu medir a partir da extremidade, sei que vou precisar que esses trilhos tenham 1280 milímetros, mas não é tão simples assim. Porque se eu fizer esse corte aqui, vou ficar com um vão de apenas cerca de 20 milímetros entre essa ripa e o trilho vertical, que será colocado aqui. Isso resultaria em um vão menor do que o que eu tenho deste lado. Então, simplesmente não vai ficar certo. Então, vou precisar tirar cerca de 8 milímetros deste lado primeiro e vou precisar adicionar 8 milímetros neste lado e também vou precisar refazer essas mortaças. Cortei as extremidades, mas tive dificuldade ao refazer as mortaças. O primeiro problema foi que minhas marcações não se alinhavam mais. Então, cortar as novas mortaças conflitaria com as já existentes. O segundo problema foi que eu precisava igualar a altura da guia na domino, como nas mortisas originais, pois, do contrário, as meias esquadrias não se alinhariam com as faces de cada tábua. Se eu tivesse pensado mais sobre isso na hora, poderia ter cortado um pouco mais deste lado e um pouco menos daquele lado. Seria uma solução melhor para o primeiro problema, mas não ajudaria no segundo. Achei que os painéis longos seriam mais difíceis de montar que os das extremidades, mas foram mais fáceis. Não sei por quê. Não sei se foi por sorte ou por algum tipo de ciência. Desde que me desfiz da minha serra de meia esquadria e passei a usar a serra de bancada para cortar os ângulos, tenho conseguido juntas perfeitas e bem fechadas todas as vezes. Vou arredondar os cantos de todos os painéis só para suavizar um pouco o visual deles. E novamente, obviamente, cantos afiados e bebês não são uma boa combinação. Também vou chanfrar as bordas dos painéis. Aqui está outra montagem a seco. Estou prendendo os painéis juntos para que eu possa medir com precisão o interior para os próximos 2 componentes que preciso fazer. O primeiro deles é uma base para o colchão, então vou precisar de algumas ripas de cama. E para isso, vou usar algumas ripas de cama reaproveitadas. Sempre tenho algumas dessas ripas na oficina, mas é a primeira vez que as uso como ripas de cama. Cortei mais faia em 2 longarinas para sustentar as ripas. Na tupia de mesa, quero fazer um rebaixo para acomodar as extremidades das ripas. Depois corto as ripas no tamanho certo e as prendo com parafusos. Sem cola, pois quero trocar as ripas futuramente se alguma quebrar, o que é improvável, já que o vão será curto, mas ainda é uma boa prática. A base do colchão está pronta e o próximo passo é adicionar uma gaveta, pois precisamos de mais espaço no quarto do bebê Brown. Tenho um compensado de pinho de 18 milímetros. Não é o de bétula que eu preferiria para esse projeto, mas a camada externa deste está bem limpa, sem nós. Estou fazendo uma caixa para encaixar a gaveta e unindo tudo com dominos. Enquanto a cola seca, posso iniciar a gaveta com compensado de madeira dura de 12 milímetros, que também não tem boa qualidade. Ele tem uma lâmina de acabamento mais fina que minha paciência ao tirar etiqueta do compensado.
Cortei as laterais da gaveta e, com uma fresa reta na tupia de mesa, fiz um rebaixo nas 4 peças para encaixar o fundo. Eu monto com cola e pinos, e então posso medir o fundo da gaveta. Para isso, vou usar compensado de 9 milímetros, já que essa gaveta é bem grande. Nada pesado será guardado, mas a gaveta ainda pode ser um pouco mais rígida. Vou reutilizar ripas de cama para fazer a base do fundo da gaveta. Isso ficará oculto com o berço montado, só dará suporte extra, evitará que afunde e criará sombra embaixo. Também estou adicionando um painel traseiro à caixa, que é apenas encaixado por fricção, mas com cola e preso no lugar com pinos. Na verdade, foi um erro adicionar isso cedo, pois depois precisarei acessar o interior da caixa da gaveta, o que vai dificultar a montagem. Fui buscar alguns trilhos de gaveta de extensão total de 550 milímetros para poder instalá-los. O compensado tinha muitos buracos, então usei massa para preencher. Vou aplicar corante de carvalho escuro no compensado, para que a caixa da gaveta do berço fique escura e contraste com o tom claro da faia. Uso corante Liberon, que tem versões à base de água e álcool nas mesmas cores. Prefiro o à base de água, pois funciona melhor em madeira macia e mancha menos. Aplico com pincel, retiro o excesso com pano e depois passo 3 demãos de verniz à base de água para proteger o corante. Após secar, entre as demãos, lixo levemente com lixa d'água 400 antes da próxima camada. Preparei mais madeira de faia para a frente da gaveta. As peças têm 12 milímetros de espessura e optei por um desenho bookmatch no padrão dos veios. Chanfrei as bordas também. Antes de encaixar a frente da gaveta, preciso planejar como tudo será fixado. Quero que o berço seja desmontável, mas sem fixadores visíveis do lado de fora. O primeiro ponto de fixação será pela caixa da gaveta nos painéis das extremidades. Então quero usar porcas de inserção para parafuso, M8. Infelizmente, eram de péssima qualidade e se quebraram quando tentei colocá-las. Acabei tendo que cortá-las com um serrote. Felizmente, a parte rosqueada que recebe o parafuso ficou embutida e funcionando. Só lixei a superfície para limpar. Mas ainda assim, foi decepcionante. 3 das 4 quebraram no final. Com os painéis laterais fixos, posso adicionar a frente da gaveta. Os próximos componentes são os trilhos laterais, preparados junto com a frente da gaveta para manter a mesma espessura. Comprei cantoneiras para fixá-los. Antes, preciso alargar 2 furos em cada um para aceitar um parafuso M6. Depois, posso posicioná-lo com espaçadores e marcar onde as cantoneiras devem ser fixadas. Eu não tinha parafusos curtos o suficiente à mão, então usei algumas arruelas de latão só para preencher um pouco o espaço. Depois, posso marcar onde furar para colocar porcas de inserção M6, que ao contrário das M8, não são ruins e entraram facilmente. Quero que a base do meu colchão tenha 3 alturas ajustáveis, por isso estou marcando onde farei os suportes. Conforme o bebê cresce, podemos abaixar o colchão do berço. Quero que 2 peças fiquem idênticas, então prendo juntas para furar um buraco em cada ponta. Essas recebem chanfro e posso adicionar mais porcas de inserção M6, ficando prontas para instalação. Comprei fixações para prender os painéis laterais aos de extremidade. Essas vão permitir que o berço se transforme em uma cama para criança quando o bebê Brown for mais velho, assim poderei simplesmente remover os painéis laterais quando necessário.
Usei um pedaço de compensado para praticar instalar as peças e vi que duas linhas a 35 milímetros de distância serviram como referência para furar com uma broca pá de 22 milímetros. Posso usar a mesma broca para remover o excesso central e ajustar para criar o encaixe perfeito. Um dos botões com espigão veio no kit para ser colocado em um suporte, permitindo posicionar o painel no lugar e dar uma batida nele com um martelo de borracha. Quero marcar para depois furar e encaixar os botões. Para o acabamento, uso verniz à base de água e aplico com pistola, já que seria difícil alcançar todos os cantos com pincel. Depois da primeira demão, eu lixo com uma lixa 400 e então aplico a segunda e a terceira demão. Usei muito verniz aqui, mas isso economizou muito tempo. Coloquei minha marca na parte inferior da caixa da gaveta e ela ficou pronta para instalação. Atualmente, mantemos a base do colchão mais alta para facilitar colocar e tirar o bebê Brown do berço sem acordá-lo. À medida que ele crescer, vamos abaixar a base até deixá-la na posição mais baixa, com o colchão apoiado direto na caixa da gaveta. Projetei a base para garantir boa ventilação sob o colchão. É compreensível que existam muitas regulamentações e orientações de segurança para garantir que os berços sejam seguros, e por isso não posso recomendar que ninguém faça esse projeto a menos que esteja disposto a pesquisar bastante. Fique atento à distância máxima entre as ripas dos painéis laterais e a distância mínima entre o topo do colchão e as laterais do berço. Com o colchão na altura mais baixa, ele deve encaixar perfeitamente na estrutura, sem espaços ao redor. Há um motivo pelo qual não compartilhei nenhuma medida específica neste vídeo e também pelo qual não vou disponibilizar planos para este projeto. Meu canal tem espectadores do mundo todo e não estou familiarizado com as possíveis diferenças nas regulamentações. Além disso, quem quiser fazer um projeto assim deve pesquisar por conta própria e não confiar só em desconhecidos online. Projetei e construí o berço para ser mais resistente do que o necessário. É mais pesado e de qualidade superior a qualquer coisa que eu poderia comprar. As ferragens dos painéis laterais são muito seguras e resistentes. Quem já usou esse tipo sabe disso. Elas suportam cerca de 350 kg por fixação e nem é tão fácil assim. Remover os painéis laterais, então, não tenho nenhuma preocupação com a segurança aqui. Obviamente, não colocaria meu filho em risco, mas essa foi uma escolha pessoal e não necessariamente recomendaria que outros fizessem o mesmo. O projeto levou cerca de 44 horas ou 6 dias de trabalho, bem mais que o usual nos meus projetos, sem contar o tempo de planejamento anterior à execução. Queria que tudo fosse feito da melhor forma, e mesmo cometendo grandes erros, e mudaria algumas coisas se pudesse refazer, estou satisfeito com o resultado. Tenho orgulho e acredito que será muito útil. Obrigado por assistir.